Meus amigos, para vocês que estavam com saudades de Stranger Things, simplesmente saiu um final alternativo do último episódio, envolvendo Mike, Dustin e Lucas indo até Eleven na cachoeira. Olha que loucura essa cena, velho. Temos aqui um segundo epílogo mostrando a turma nos anos 90, né? O Mike escrevendo em Nova York uma missão secreta na Islândia para poder encontrar a Eleven. E os fãs estão convencidos de que houve um nono episódio escondido por conta dos erros de continuidade, né? Só que essas novas informações tornam tudo ainda mais sombrio, né? E uma teoria muda tudo, cara. Os créditos finais podem ser o manual do D&D do Mike, o que significa que a verdade foi transformada em ficção de propósito, né? E tem um detalhe no meio desse final alternativo que eu tô vendo poucas pessoas comentando, tá? Eu vou trazer esse detalhe no vídeo de hoje ao longo aqui. Simbora que tem muita coisa pra gente falar, velho. Hello, my friends geek na voz, e é inacreditável que o Saturday Night Live, né, ironizou esse final de Stranger Things, que foi muito polarizado, uns gostaram, outros simplesmente odiaram, queriam um novo final, um episódio extra, um nono episódio, o tal do Conformity Gates, né, que ganhou a internet com essa teoria maluca. Mas essa sketch do Saturday Night Live é basicamente um segundo epílogo da série, né, e sim, eu sei que é uma piada, é uma enquete, mas não é canônico, só que é interessante, cara, eu adorei assistir. A série acompanha, né, Mike se mudando pra Nova York e continuando a perseguir a sua carreira como escritor. E passando um tempo com Dusty e Lucas nos anos 90, né? Como se estivessem tentando levar uma vida normal novamente. E depois a história avança pra turma na Islândia em busca da Eleven, lá nas cachoeiras. E cara, eu fico pensando, se é literalmente uma sequência que vamos ter daqui a 10, 15 anos, isso seria sensacional, porque vamos ser realistas, né? Eventualmente a Netflix vai oferecer uma quantia absurda de dinheiro daqueles que ninguém pode recusar. E a história praticamente tá escrita, né? O que era pra ser uma enquete do Saturday Night Live pode ser até um roteiro, uma ideia pros irmãos Duffers daqui a, sei lá, 10, 15 anos, quando eles decidirem reunir o grupo novamente para uma nova temporada, ou então uma nova série. Seria a galera nos anos 90, ou então início dos anos 2000, tentando se reencontrar e vão atrás da Eleven. O roteiro já tá escrito, cara. Só que tem tantos detalhes disso aqui que vocês não vão acreditar. Eles já têm outro spin-off, né, com atores reais em produção, e confirmaram que vai incluir elementos diretamente ligados à série original, né? E um dos maiores exemplos é aquela pedra com poderes do Devorador de Mentes que o jovem Henry encontra na peça. Eles disseram que ela vai aparecer novamente na nova série e vai ajudar a explicar algumas coisas, né? Só isso já mostra que eles ainda estão construindo a mitologia e mantendo as portas abertas. E sinceramente, cara, eu consigo perfeitamente imaginá-los fazendo uma sequência completa de Stranger Things mais pra frente, né? Quando os atores estiverem um pouco mais velhos. E isso acontece o tempo todo hoje em dia, né? Cá entre nós. É só você ver o caso mais claro, acredito eu, mais óbvio, que é o de It, a Coisa, né? Que é uma história que é contada em duas partes. Uma quando eles eram crianças e outra 27 anos depois, quando eles eram adultos. Quem duvida que isso vai acontecer com Stranger Things também? Ainda mais que Stranger Things adora Stephen King, homenagear as produções do Stephen King. Vai que eles se baseiam em It e fazem a mesma coisa? Afinal, a gente vê, né, constantemente estrelas retornando a antigos papéis anos depois, né? Então é difícil imaginar que a Netflix deixaria sua maior série de todos os tempos esquecida pra sempre, né? Especialmente depois de terminar com um gancho dramático, que é uma grande incógnita, né? Cá entre nós, aquele final ali pode ser respondido mais pra frente. Só que a grande questão está em aberto. O personagem principal de Stranger Things, nesse caso é Eleven, ela está viva? Ou então, nesse caso, é uma teoria maluca da cabeça do Mike? É uma loucura deixar isso sem resposta, né? Então, de certa forma, foi revigorante ver o Saturday Night Live retomar o rumo que o programa se recusava a seguir, né, cara? E foi realmente reconfortante a gente ver o grupo reunido novamente, vivendo essa versão de felizes pra sempre da realidade, né? Sem Vecna, sem Devorador de Mentes, sem o Apocalipse se alastrando por Hawkins, sem mundo invertido, sem nada, eles seguindo em frente. E a sketch, né, mostra eles em Nova York nos anos 90, o que também implica algo mais interessante, porque se isso fosse real, ou mesmo se fosse apenas o universo de Stranger Things do Saturday Night Live, Hopper e Joyce provavelmente também estariam em Nova York, né? Porque no episódio final, quando Hopper a pede em casamento, ele também faz uma pergunta importante pra Joyce. Ele ressalta que ela não está mais presa a um relacionamento e o Jonathan já está em Nova York estudando, né? E o Will também foi pra longe. Então a Joyce não tem realmente um motivo pra ficar em Hawkins, não depois de tudo que aquele lugar fez com eles, né? Então o Hopper está basicamente oferecendo a ela uma rota de fuga, né? Uma chance de deixar o trauma pra trás. E o Hopper sugere especificamente que eles se mudem pra Montauk, né? Que é uma referência lá às origens da série Stranger Things, que eu já comentei em outros vídeos com vocês, mas Montauk, né? Ficção, fica em Nova York, nesse caso da série. Então todo mundo estaria em Nova York. A série pode acontecer 20 anos depois em Nova York, cara, ou 15 anos depois. E essa cidade fica na ponta mais oriental de Long Island, né? E está a cerca de 3 horas de carro de Manhattan. Então a ideia do Hopper e Joyce morando numa casinha em algum lugar ali perto é o suficiente pra cidade e pra todo mundo se reconectar, né? E eu adoro essa visão do Mike se mudando pra Nova York também, né? Tentando a sorte como escritor, enquanto o Dustin e o Lucas aparecem pra visitá-lo como nos velhos tempos, né? E a primeira cena
cena se passa num café, né, com o Mike digitando lá no computador, quase parece que ele tá escrevendo a própria história de vida, né? É como se ele estivesse escrevendo uma autobiografia disfarçada de ficção. E aí ele solta essa frase, né? Não precisa ser nenhum gênio pra perceber que depois de namorar alguém nota 11, até os 10 ficam devendo, né? Mano, essa frase é perfeita. É genial, é hilário, mas também vai além da piada, né? Porque parece que ele está falando de si mesmo. É como se ele tivesse ido pra Nova York e não conseguisse se conectar com ninguém da mesma forma depois da Eleven. Como se nada se comparasse àquilo, né? Como se todos os relacionamentos depois dela parecessem vazios. E a própria série meio que estabeleceu que havia uma história que Mike nunca poderia contar, né? Uma verdade que ele nunca compartilharia, como os números 11 sobrevivem. E inicialmente, né, eu presumi que isso significava que ele se dedicaria à escrita de fantasia, construindo mundos ficcionais, em vez de expor o mundo real, né? Só que tecnicamente ele ainda poderia contar a história de Hawkins. Ele poderia escrever tudo, né, com monstros e tudo mais, e simplesmente rotular como ficção, né? Ele poderia mudar os nomes, transformar Hawkins em outra cidade, renomear as pessoas como pseudônimos. Ninguém acreditaria que fosse real de qualquer forma, né? Porque, sejamos honestos, as únicas pessoas que realmente sabem o que aconteceu é o elenco principal, as 12 crianças e até a Karen Wheeler, né? Até o Ted, ele viu um Demogorgon, mas eu não tô convencido de que alguém tenha lhe contado todo esse pesadelo, né? E mesmo que tivesse contado, será que ele contaria pra alguém? Provavelmente se convenceria de que se tratava de algum experimento russo que escapou, né? Em vez de algo sobrenatural. E ainda tem a questão dos militares. Os militares sabem das coisas, né? A doutora Kay, ela aparentemente está viva, não houve nenhuma repercussão pública, né? O Murray, no final, ele simplesmente desapareceu naquele epílogo, né? Porque no final da segunda temporada, o Murray expôs o governo, expôs a canalice que todos eles estavam fazendo, mas agora ele decidiu que não iria fazer isso. Será que o Murray fez um acordo com os militares? Os militares sabem de tudo também. E essa é a versão oficial, né? Foi o que todos aceitaram, o que é insano quando você se lembra do que realmente aconteceu, né? Porque o Mike com certeza poderia escrever uma série de livros baseado em tudo que eles viveram e provavelmente seria um sucesso estrondoso. Provavelmente se tornaria um best-seller, né? As pessoas diriam que foi uma obra-prima da ficção. Eles ficariam obcecados, né, com esse folclore e com os monstros, né? Sem perceber que estavam lendo a verdade disfarçada de ficção. E essa é a parte mais assustadora, né? Porque o mundo trataria Hawkins como um entretenimento, enquanto os sobreviventes ainda seriam assombrados pelo fato de que tudo aquilo foi real. E além de um pequeno grupo de civis, né, talvez umas 30 pessoas no total, que realmente sabem o que aconteceu, né? Todos os outros não teriam a menor ideia. E é por isso que eu adoro essa teoria, né? Os créditos finais da série não são apenas créditos finais, é um livro enorme do Dungeons and Dragons, inspirado em todos os personagens e criaturas que já vimos. E é basicamente um manual escrito pelo Mike, né? Imagina aí, cara, o Mike cresce, ele se torna escritor e em vez de simplesmente deixar Hawkins pra trás, ele transforma ela em histórias, né? Ele escreve campanhas, ele cria manuais, ele retribui ao jogo que moldou sua infância. O mesmo jogo que o ajudou a entender o caos quando nada mais fazia sentido, né? Tem algo até poético nisso, né? É algo quase assustador, porque o mundo pensa que foi um terremoto, enquanto o Mike está sentado lá em silêncio, transformando a verdade em ficção. Então a galera se reencontra, né, naquela cafeteria nos anos 90, eles já estão mais velhos. O Lucas, inclusive, mano, ele perdeu totalmente os traços de adolescente, jovenzinho que ele tinha. Ele já tá literalmente um homem mesmo, um adulto. Foi o personagem que mais me impressionou nessa sketch aí. E aí o Mike conversa, né, sobre os relacionamentos. Eles fazem umas piadas lá pra mais de 18 anos, que eu não posso falar aqui nesse vídeo, porque deve ter uma outra criança aqui me assistindo. Não posso falar, mas vejam a sketch. E o Dusty menciona a Suzy imediatamente, né? E é até hilário, mas também deprimente, né? Basicamente ele diz o seguinte: eu namorei brevemente aquela garota nerd esquisita que ajudou a salvar o mundo, e depois nunca mais falei com ela. E desde então só tive encontros desastrosos, né? E não consigo acreditar que a quinta temporada nem sequer mencionou a Suzy, cara. Eu sei que essa sketch do Saturday Night Live não é canônica, mas mesmo assim foi muito satisfatório ver aquela versão satírica do Dusty, ao menos reconhecer que ela existe, né? A Suzy ajudou a salvar o mundo 2 vezes, cara. Ela invadiu o banco de dados da escola, ajudou o Dusty, e foi um dos principais motivos pra eles não terem perdido, né? Só que a série não lhe dá nenhum desfecho, nem mesmo uma menção, assim, passageira, cara, pra dizer o que aconteceu realmente com aquela menina. Eu realmente esperava que ela fosse mencionada em algum momento, mesmo que brevemente, mas ela não foi. E as únicas migalhas de informação que temos são uma sketch de comédia, né? O que é meio insano se você parar pra pensar. E a sketch basicamente zomba com essa menina, né? É uma brincadeira com o fato da Suzy ter sido tão importante e o Dusty nunca mais falar dela como se nada tivesse importado, né? Eles também fazem uma piada com a Max e depois tem essa piada ridícula, né, com a Coca-Cola sobre o Mike ter poderes porque ele tem um sangramento nasal. É assim, é engraçado, mas também acaba abordando algo ainda maior, né? Porque a gente viu nesses últimos episódios, né, que Stranger Things continuou expandindo a sua mitologia e a gente realmente achava que aquelas 12 crianças, eventualmente, poderiam ganhar poderes ou algo do tipo e ajudariam a Eleven a derrotar o Vecna. Mas não, quem ganhou os poderes foi o Will, cara. Ou seja, mais pessoas continuam ganhando esses poderes. Os fãs até se perguntaram, né, se a Max iria desenvolver esses poderes por ter ficado presa na mente do Vecna por mais de um ano, né? E aí você adiciona a pedra do Devorador de Mentes, né? Aquela que dá poder ao jovem Henry Creel na história. E em The First Shadow, na peça canônica, o Brenner diz ao Henry que o que havia dentro daquela pedra foi extraído do pai do Brenner, né? O que
significava que o Henry também deveria ter poderes. E a lista só aumenta, né, cara? A piada sobre o Mike ganha poderes do nada, assim, é hilário, mas combina com a vibe de que esse universo se transformou em um universo com mais poderes, né? Com mais conexões e mais consequências. Só que a sketch vai muito além e toca na nossa ferida. Na ferida dos fãs e de todos aqueles que acreditaram que realmente a Netflix iria lançar um episódio extra, um episódio bônus, um 9º episódio da 5ª temporada. Mano, eles zoaram esse 9º episódio, eu achei genial. Porque havia toda uma parte da internet completamente convencida de que o episódio 9 secreto e não anunciado estava a caminho, né? As pessoas achavam que os erros de continuidade da 5ª temporada não eram erros, mas sim pistas. E um dos maiores exemplos é quando o Will diz que todos costumavam ir de bicicleta até a lanchonete para poder tomar milkshakes quando eram crianças. E qual o problema disso? Simplesmente a lanchonete é uma loja de ferragens. A Joyce diz na primeira temporada que trabalha lá há anos. O Will tem 12 anos na primeira temporada. Então se o Will diz que eles tomavam milkshakes lá naquela lanchonete quando crianças, isso significa que eles faziam isso quando tinham uns 2 anos de idade? Então assim, não faz sentido, né? Parece um erro de continuidade enorme que algum roteirista deixou passar, né? O que é uma loucura, porque a lanchonete é uma parte importante da história, né? Que é a tal da Mel Vod, especialmente nas 3 primeiras temporadas. Só que as coisas começam a ficar estranhas, porque recentemente a peça The First Shadow acrescentou um novo elemento à história. A lanchonete era nos anos de 1950, quando Hopper e Joyce estavam no ensino médio. E o Henry Creel, né, o Vecna, também costumava frequentar a lanchonete. Então, de repente, a lembrança do milkshake se complica, né? Alguns fãs começaram a achar que não se tratava de um erro. Eles acreditavam que os roteiristas estavam insinuando que o Vecna estava controlando o Will naquele momento, e que a referência do milkshake era, na verdade, uma lembrança do Henry vindo à tona, cara. Como se o Will não estivesse sendo ele mesmo por completo, né? E quando essa ideia começa a circular, as pessoas começam a rever tudo e encontrar mais diálogos estranhos, né? Mais dicas esquisitas, mais inconsistências que parecem forçadas demais. E aí que surge essa tal teoria, né, de que haveria um 9º episódio, que obviamente já foi desmentido, né? Que a gente não tem até hoje esse 9º episódio, de que era tudo uma falsidade, de que o Vecna controlou todo mundo e moldou a realidade, que na verdade o final verdadeiro seria outro completamente diferente desse que a gente viu. E não, obviamente isso não aconteceu de forma alguma, né? Vocês são malucos da cabeça pra pensar nisso. E algumas coisas também acabam passando despercebidas, né? É a realidade, só que mesmo assim os fãs levaram a situação tão longe que uma petição conseguiu quase 400 mil assinaturas reais e a Netflix liberou as cenas cortadas, cara. As pessoas acreditavam que a Netflix havia forçado uma temporada mais curta, tornando tudo mais confuso, né? E que existiam cenas deletadas que resolveriam todos os problemas. Eventualmente, né, os Dufferys e alguns dos atores principais tiveram que se pronunciar diretamente sobre os rumores, né? Obviamente eles cancelaram tudo, desmentiram, disse que não tinha nada demais. E aí chegou o Saturday Night Live e simplesmente ironizou esse momento, cara. Eles literalmente chegaram, né, no Saturday Night Live e disseram: toma aqui, ó, seu 9º episódio. Vocês, fãs malucos que estavam teorizando, toma aí agora essa sketch, vai, engraçadinha, com o Mike, com o Lucas, com o Dustin, indo até a cachoeira vendo Eleven, ironizando todo mundo, ironizando a Suzy. E, pô, foi sacanagem, mas foi genial. Então assim, eu não acho que a história imediatamente após o final da série se desenrolaria dessa forma, né? Se realmente houvesse o 9º episódio, duvido que seria assim, a menos que parasse 10, 15 anos no futuro. Mas eu não posso negar, né? Eu adorei esse vislumbre do que aconteceria se o elenco principal fosse pra Islândia procurar Eleven, né? Parece algo que a história oficial se recusa a nos dar, mesmo sendo exatamente o que os fãs estão loucos pra ver. E sendo realista, esse tipo de trama faria muito mais sentido como uma sequência, né? Porque com 100% do elenco principal ainda vivo no universo da série, os roteiristas claramente evitando matar qualquer personagem de propósito, é quase impossível acreditar que a Netflix não vai trazer todos eles de volta daqui a 10, 15 anos pra uma continuação, né? É assim que as franquias funcionam, cara. Quando você deixa a porta aberta, alguém vai acabar voltando pra ela, né? Principalmente quando o dinheiro é grande o suficiente e a nostalgia bate forte o bastante, né? E por muito tempo eu tive minha própria teoria de como isso aconteceria, né? Eu sempre imaginei que o Mike passaria anos escrevendo romances, tentando levar uma vida normal, tentando transformar tudo em ficção pra poder sobreviver à verdade, né? E então mais tarde na vida ele percebe que nunca encontraria ninguém que preenchesse o mesmo espaço que Eleven. Não importa quantas cidades ele visite, não importa quantas pessoas ele conhecesse, ele ainda sentiria que algo estava faltando. E eventualmente ele pararia de fingir, né? Ele se afastaria de tudo e iria procurar Eleven por conta própria. Não porque fosse heróico, porque é inevitável, né? Então ele sentiria isso na pele, né? E seguiria o rastro até encontrar Eleven. É por isso que eu adoro essa pequena referência no desenho, a ideia de que eles nunca desistiram dela de verdade, né? É um pensamento reconfortante mesmo que não seja canônico, né? Mas se a gente for falar de realismo, se eles estiverem tentando manter a existência da Eleven em segredo, sinceramente, eu acho que só o Mike conseguiria ver ela, né? Pelo menos o Mike e o Hopper. Ou seja, uma pessoa, cara, fora do radar, né? O único fio condutor que a liga sem chamar a atenção. Porque no momento em que se reúne o grupo inteiro, no momento em que as pessoas começam a se mover juntas, no momento em que há um barulho, o mundo percebe. Mas ainda assim, né, em uma futura sequência, não me surpreenderia se a história se expandisse, né? Como se a nova ameaça surgisse, algo pior, algo que os obrigasse a encontrar o passado novamente, né? Então eles precisariam encontrar a Eleven, porque ela é a única que pode ajudá-los a lutar contra isso. E nesse cenário, faz sentido que toda a equipe possa
possa ser trazido de volta, né? Mike, Lucas, Dustin, Will, todo mundo. E a própria jornada poderia ocupar uma parte enorme da história, né? Não apenas o destino, mas a caçada em si, a tensão de perseguir o fantasma, né? Mas aí, o que vocês acharam desse final alternativo da segunda temporada? Comentem aí que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!